Meus irmãos, Pai do Senhor, Cláudio, o canal Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer o resumo da nossa 11ª lição, revista de adulto. Estamos estudando em defesa da fé cristã. Hoje vamos falar sobre a nossa lição, vem falar sobre a obra da salvação. Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, capítulo 2, Paulo vem trazer um contraste sobre aqueles que ainda estão sem Cristo e aqueles que se converteram, se renderam a Cristo. Paulo vem falar tratando sobre a salvação, que é um dom gratuito de Deus, é graça, é um favor imerecido, não são pelas obras, mas é um dom gratuito de Deus. Antes vivíamos perdidos, mortos em nossas concupiscências, dominado pelo pecado. Hoje quem vive nesta situação são aqueles que rejeitam Jesus como seu Senhor e Salvador. O título da 11ª lição: a salvação não é obra humana. Texto áureo, carta escrita por Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Verdade prática, a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. Os objetivos da lição: ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade e correlacioná-las aos ensinos inadequados à salvação na atualidade. Algumas correntes de ensino religiosos que defendem que a salvação independe da ação dos sacrifícios, do sacrifício de Cristo. Então, Paulo vem refutar biblicamente estes ensinos que desprezam o sacrifício de Jesus, tá? Então, aqui no nosso texto bíblico, nós já vamos ler, capítulo 2, versículo do 1º ao 10º de Efésios. Paulo vem pontuar o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Paulo vem deixar claro também aqui a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seus próprios esforços. E até mesmo a questão do desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus. Se o Espírito Santo não nos convencer, até para nós aceitar o convite de Cristo, o homem depende da ação do Espírito Santo na sua vida. Em outras palavras, é impossível o homem vir a Deus se Deus não for até o homem primeiramente. O nosso texto bíblico está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos do 1º ao 10º. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos,
os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pois pela graça somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Paulo ele vem mostrar que o homem ele não consegue se salvar sozinho. A gente estudou na nossa lição, na nossa 10ª lição, o que defendia o pelagianismo, que pontuava que o homem não era influenciado pelo pecado original de Adão. O homem por si só, ele poderia se salvar. Ele não trazia em seu DNA o pecado original, e pelos seus próprios méritos ele poderia se libertar. Biblicamente, a Bíblia defende, pontua, é categórico que sem Deus, sem o sacrifício de Jesus, ninguém consegue se salvar. Primeiro tópico da lição, a salvação sob a graça de Deus, a descrição do estado espiritual humano, mortos, em ofensas e pecados, e tratando também um pouquinho sobre a exegese aqui dos versículos do 8 a 10 aqui do capítulo 2 da carta escrita por Paulo aos Efésios. Então, os relatos da condição humana, da natureza humana, confirmam a extensão da corrupção do gênero humano desde Adão. Nós estudamos na nossa lição anterior. A desobediência ocasionou o pecado e a tragédia, a desgraça que caiu sobre a humanidade, sobre a raça humana, sobre a terra. Aí Paulo vem pregar aqui algumas expressões que reforçam essa dura realidade que todos nós estamos sujeitos, pois descendemos de Adão, Antes de Cristo, de aceitarmos a Cristo, e aqueles que não aceitaram a Jesus continuam nesse estado aqui, mortos em ofensas e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos, estes que não têm Jesus ainda andam nos desejos, nas concupiscências de suas próprias vontades, de sua carne. E Paulo vem pontuar aqui no versículo 3, éramos por natureza filhos da ira. Todo aquele que rejeita Jesus como Filho de Deus, como Salvador da humanidade, se encontra nesse estado deplorável espiritualmente. Mortos espiritualmente estão enquanto não se submete a Cristo. Estão mortos espiritualmente. É isso que Paulo trata aqui nos versículos dos 1 ao 3. No 3 ele diz, entre os quais todos nós também antes andávamos ou estávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, por natureza adâmica, o pecado de Adão, que
veio sobre toda a sua descendência. Por isso foi necessário um sem pecado que morresse para que todos aqueles que estavam submissos, sujeitos, escravos do pecado, pudesse ser liberto por aquele que não tinha pecado. E na terra não tinha ninguém assim. Por isso que Jesus encarnou. Nasceu, viveu como homem, mas sem pecado, porque não existia na terra um único homem, uma única pessoa justa, pura, sem pecado. Entende? No versículo 5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, um favor imerecido, sois salvos. Então, nos vivificou juntamente com Cristo, revela a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante esta graça que Deus nos deu, e sem ela ninguém, absolutamente ninguém, poderia ser salvo. Jesus escrevendo, ou João escrevendo, né, a fala de Jesus em João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, consegue ser salvo se não for através de Jesus Cristo. No mesmo Evangelho, capítulo 3, versículo 18, Jesus conversando com Nicodemos, Jesus diz assim: quem não crê no Filho do Homem, nele próprio, em Cristo, já está condenado. Não é que esta pessoa seja uma pessoa má, ruim, mas é porque não existe salvação fora de Cristo. Então, se rejeitou Jesus, já está se condenando, porque não existe salvação fora de Cristo. Então, as expressões mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas quer dizer que a humanidade caída, ela está separada de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz que as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas falhas fazem separação entre nós e Deus. Foi o que aconteceu com Adão. Imediatamente, quando ele come do fruto, o pecado entra na terra, eles percebem que estão nus, seus olhos se despertam, houve ali imediatamente a ruptura, a separação. Por que que Deus expulsa eles do paraíso? Porque o pecado provoca essa separação, essa ruptura entre aquele que é santo e o pecado. Por isso que Adão precisou ser expulso do paraíso, porque Deus ama a humanidade, mas o pecado é uma afronta contra a santidade de Deus. Aqui nos versículos 8 e 10, tratando sobre a exegese, o termo graça, né? Capítulo 5 vai falar, pela graça sois salvos. Então o termo graça aqui significa literalmente um favor imerecido, porque nós não merecíamos. Então Deus, pelo seu amor pela humanidade, envia seu Filho. Jesus vai falar no Evangelho escrito por João, capítulo 8, Jesus vai dizer que Ele mesmo deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ninguém forçou. Ele mesmo se entregou. Aos Filipenses, Paulo vai relatar lá que Jesus, mesmo sendo Deus, despiu-se da sua glória, vivendo como um homem, por amor a mim e a você, para nos resgatar da escravidão do
pecado. Então, ninguém consegue ser salvo pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras, como ensinam algumas religiões que tratam dessa forma, dizendo que para o homem ser salvo ele não depende de Cristo, na verdade. Então, isso é uma falácia, infelizmente muitos se deixam enganar por essas situações. Então, a salvação é pela graça de Deus, mediante a nossa fé em Cristo Jesus, não vem das obras. A Bíblia, ela nos ensina que toda a humanidade ela está manchada e corrompida pelo pecado, tanto por causa do pecado original, pecado de Adão. Romanos, a gente estudou na nossa lição passada, Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha o que Paulo diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, estamos sujeitos ao pecado original, mas Jesus nos deu escape. Hoje somos livres, somos libertos do pecado. Ele tenta nos tragar todos os dias, mas em Cristo estamos salvos. Mas aqueles que ainda estão sem Cristo, que rejeitam o sacrifício de Cristo, como Paulo vai falar, estão mortos em suas ofensas, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, daqueles que rejeitam Cristo, andando nos seus próprios desejos, nas suas próprias concupiscências, filhos por natureza da ira. Porque sem Cristo é impossível obter vida eterna, Então, a salvação ela só vem por meio de Jesus Cristo. O segundo tópico da lição, a soteriologia inadequadas na antiguidade, a exemplo dos reencarnacionistas, os galacionistas e os próprios gnósticos. A soteriologia é a doutrina da salvação, que estuda a salvação do homem, e uma delas distorce o que a Bíblia ensina, são os próprios reencarnacionistas, a doutrina da reencarnação, que é muito antiga, tanto antiga quanto a própria humanidade, Ela tem sua origem no hinduísmo, mas está presente também, no budismo, no jainismo, no sikhismo, defendida pelos Hare Krishnas, pelos kardecistas, kardecistas e muitas outras religiões orientais, essas religiões reencarnistas, que defendem, como Platão vai pontuar, o mundo das ideias, que é o processo de aperfeiçoamento. Em outras palavras, o adepto dessa doutrina, a reencarnação busca comum a perfeição por meio de um processo evolutivo em que gira esse ciclo, essa roda do renascimento, da reencarnação. Ou seja, a pessoa morre, passa por essa vida, ou a pessoa nasce, passa por essa vida, morre, vai se aperfeiçoando, vai passando por esse processo, sempre reencarnando até que chega a um estado de perfeição, onde não é mais necessário vir nesse mundo de novo. A Bíblia condena isso aqui. Morreu, segue-se o juízo. Entende? Então, existem várias doutrinas
da salvação, identificada da salvação, mas que não condiz com aquilo que a Bíblia ensina. O nosso problema é que a gente desconhece a Bíblia. A gente ignora o que a Bíblia ensina, a gente cai naquilo que Tiago diz na sua epístola, capítulo 1, versículo 22, para a gente não ser apenas ouvintes. Escuta, 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 mas não aprende. Não coloca em prática aquilo que a gente ouve, entende? Então, existe na nossa sociedade, no nosso meio, N religiões que parece ser, mas parecer não é ser, né? Outro são os galacionistas. A gente vai ver isso lá na carta aos Gálatas, capítulo 1. Paulo chega ali na Galácia e Paulo fica estarrecido, pois muito cedo aqueles irmãos que foram evangelizados por Paulo agora estavam sendo influenciados pelos judeus legalistas, judaizantes, que estavam se opondo ao ensino de Paulo e exigindo que aqueles cristãos ali da Galácia, da região ali da Galácia, que eles precisavam observar os ritos da lei mosaica. Em outras palavras, é como como se estivesse dizendo, crer somente em Jesus Cristo não é tudo para ser salvo. Precisa também observar os ritos da lei. Precisa, por exemplo, se circuncidar. Ou seja, a obra de Cristo não foi completa. Você precisa fazer algo mais, além de crer, obviamente, para ser salvo. Você precisa seguir alguns ritos da lei mosaica. Então, Paulo refuta estes ensinamentos também. É como se estivesse dizendo aqui, o sacrifício de Jesus não foi completo. A Igreja Católica, a Igreja Medieval, a Igreja Papal cai nesse erro, quando ensinava que era necessário que se pagasse indulgências para que a pessoa que morreu saísse do estado intermediário, chamado purgatório, para o céu, para o paraíso, ou seja, através de pagamento de indulgências, distorções, erros doutrinários, desvio da Bíblia. Outro ponto que a gente vê muito Paulo rebatendo, o apóstolo João também, principalmente quando João escreve o Evangelho, mostrando a deidade de Cristo, a divindade de Cristo, para rebater os gnósticos, o gnosticismo, que também tinha um outro ponto de vista em relação à salvação contrário à Bíblia, né? Eles apregoavam uma visão dualista do universo, chamado maniqueísmo, né? Fundado por Mani, além de 216, 276 depois de Cristo, na Pérsia, onde hoje é o atual Irã. E em seu ensino era de que o universo era composto do reino das trevas e do reino da luz. E os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. O mal só vai até onde Deus permite. Jesus não precisa duelar com o mal. Jesus é soberano. O diabo é criado. O destino do diabo já está traçado. Então, o gnosticismo, né, que defendia uma espécie de conhecimento superior, uma espécie de iluminação espiritual limitada apenas a alguns. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento específico, especial. Então, várias distorções, vários equívocos contrário àquilo que a Bíblia ensina. Então,
a doutrina reencarnista, né, ela bebe nessas fontes no próprio discurso dos filósofos, no mundo das ideias, defendida muito pelo platonismo, no tempo de Paulo, quando Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Paulo vem dar um pouco de destaque nesta situação de alguns que tinham se levantado ali contra o apostolado do apóstolo Paulo, ali na igreja de Corinto, e era uma realidade no período da igreja primitiva, no Novo Testamento. Tanto é que a igreja primitiva, Atos capítulo 2, 42, vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Então, a base da fé cristã é a Bíblia. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz que toda a escritura divinamente inspirada ela é proveitosa para nos ensinar. Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, a partir do versículo 19, diz que nenhuma profecia ela foi escrita por vontade própria do homem, mas eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Tá? E o terceiro tópico da lição, as soteriologias inadequadas de hoje, ou as doutrinas que defendem a salvação fora de Cristo na nossa atualidade. Um exemplo é o islamismo. Segundo a religião islã, se as boas ações superarem as más, estas pessoas irão para o paraíso. Está lá no Alcorão, né, a Bíblia do Islã. Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado, mas o pecador Deus ama, tanto é que ele envia seu filho. João capítulo 3, versículo 16, Deus amou a humanidade. Então Deus ama a humanidade. Deus odeia, abomina o pecado, porque o pecado é uma afronta contra a sua santidade. Então, na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação de pecado, porque não existe salvação como no sistema cristão. A salvação, no contexto islâmico, é por mérito, por obras. Outro exemplo são as testemunhas de Jeová, né? Que a salvação para eles não está em Cristo, mas na organização religiosa deles, que diferente do que ensina a Bíblia, existe dois grupos de salvos. Um que tem direito ao céu, está restrito ali aos 144 mil, registrado lá em Apocalipse, e a classe, que é a classe dos ungidos, e o outro grupo, a classe da grande multidão, são aqueles milhares que vão herdar a terra, e eles tanto pontuam, né? Outro exemplo, e vários outros, né? Mas aqui a nossa lição em trazer só esses destaques, é o mormonismo. São os mormons, né, que creem na salvação geral, em que não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. Ou seja, não existe condenação para ninguém, né? Numa perspectiva individual em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Errado também. E uma dessas leis, dessas ordenanças, é aceitar Joseph Smith como um porta-voz de Deus. Heresia, errado também, né? Jesus não precisa de um corpo salvador. Jesus é o único e suficiente Salvador, né? Então, a salvação, como a Bíblia defende, não é por méritos humanos. Não são através de boas obras. A pessoa pode ser
o homem, a mulher mais filantropa do mundo. Mas se não crer em Jesus, se não se entregar a Jesus, se não reconhecer e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, não tem vida eterna. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, fora de mim não há caminho para o céu. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, chega a Deus, chega ao céu, se não for através de Jesus Cristo. Então, até para nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós dependemos da ação do Espírito Santo em nossa vida. É Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, até para nós chegarmos a Deus, Deus vem primeiro a nós. Aí, pela fé, é preciso crer. Sem crer, ninguém verá a Deus. Crer que Jesus é o Senhor, que Jesus morreu e ressuscitou, e que breve vem nos buscar. Mas fora de Cristo, não existe salvação para a humanidade. Que Deus a abençoe.